Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, eu sou neurocientista, especialista em educação emocional. Você sabe que eu viajo pelo Brasil todo. Hoje, inclusive, eu estou falando diretamente de Guaporé, no Rio Grande do Sul. E viajando pelo Brasil, a gente tem algumas vantagens, né? A gente acaba conhecendo muita gente, a gente acaba conhecendo muitos lugares. E aqui em Guaporé, eu vim fazer uma formação para pais e para alunos e eu ganhei aqui um presente. Eu conheci a Maitê, essa mocinha linda que vocês estão vendo no vídeo agora. A Maitê tem 5 anos e ela é síndrome de Down. Depois da palestra, conversando um pouco com a mãe, a gente viu alguns pontos em comum no trabalho que eu faço hoje dentro da neurociência. Eu me interesso muito, não só pelo funcionamento do cérebro, mas por tudo que faz esse cérebro funcionar. Então, alimentação, eu fui fazer medicina do sono, eu estudo nutrologia. Então, tem uma série de coisas que a gente está olhando hoje dentro da neurociência que antigamente a gente não olhava com tanto carinho, né? E alguns elementos são muito específicos e são muito especiais para pessoas que têm a síndrome de Down. E como eu percebi na conversa que isto foi muito útil e hoje a Maitê tem no seu Instagram uma quantidade relativamente grande de seguidores, resolvi gravar esse vídeo em conjunto com a família, né, com a Suzy, a mãe da Maitê, para que a gente pudesse levar a informação técnica para uma quantidade ainda maior de pessoas. Lá na minha cidade, na cidade de Curitiba, eu tenho uma clínica e nós trabalhamos lá com autistas, síndromes de Down e outros elementos que envolvem o processo da aprendizagem, né? Outras situações que envolvem o processo da aprendizagem. Então, estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Bom, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, vocês vão ter que entender um pouco da lógica do contexto técnico para daí a gente poder chegar lá no contexto específico. Então, como é que acontece o processo reprodutivo humano? Então, o gameta masculino com o gameta feminino se juntam, formando ali um novo ser. Nós sabemos que o ser humano tem em cada uma das células 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo tem uma codificação genética, e é aí que você tem que entender algo que é muito interessante. O que é o gene? O gene é uma codificação do seu DNA que tem informações precisas e específicas do que aquela célula vai fazer. Então, por exemplo, se eu tenho lá dentro desses 23 pares de cromossomos, eu tenho o cromossomo 22 ou eu tenho o cromossomo 23, por exemplo, que determina a questão sexual. Quando você tem essa codificação genética ativa, você vai dizer célula se transforma em X, célula se transforma em Y, que vai dar essa codificação de quem nós somos hoje. Como você recebe metade da carga genética do seu pai, metade da carga genética da sua mãe, você vai ter características dos dois. Portanto, vai configurar aí o que a gente chama de hereditariedade. Perfeito? No cromossomo 21, então você tem um par ali no cromossomo 21, a gente observa que no síndrome de Down acontece um processo que nós chamamos de trissomia. Ao invés de você ter um par, você tem, na verdade, 3 cromossomos. E no final das contas, ao invés de 46 cromossomos, você vai acabar tendo 47. Bom, professor Júlio, por que é importante a gente saber disso? O gene, ele já tem a sua programação para que o seu corpo construa a partir de proteínas e enzimas uma série de coisas, é a parte estrutural, né? Vai determinar a parte estrutural do seu corpo. O projeto Genoma, que acabou lá em 2003 e que para o mundo inteiro participou, cientistas do mundo inteiro participaram, nós descobrimos que cada célulazinha nossa tem cerca de 22 mil genes. Lembrando que o cromossomo tem os genes e essa codificação genética está lá dentro dos pares, né, dos cromossomos. Então, são 22 mil genes distribuídos nesses 46 cromossomos, nesses 23 pares.
Então, cada par de cromossomo vai determinar alguma coisa no seu corpo. Por exemplo, uma pesquisa muito interessante de um cientista japonês chamado Yoshiyuki Sasaki, do Centro Riken de Ciências Genéticas do Japão, eles começaram a estudar com profundidade o cromossomo 21. E eles descobriram que dentro do cromossomo 21 existem 225 genes ativos. Você vai dizer, pô, professor, o que isso tem a ver com o contexto todo? São 22 mil genes, 225 estão dentro do cromossomo 21. Só para vocês terem ideia, o cromossomo 22 ele tem 547 genes, então nós temos mais do que o dobro. Quando você vai olhar a codificação genética, né, a hélice de DNA do cromossomo 21, você vai ver que existem alguns espaços que como se fossem espaços em branco ali dentro. Como ele tem menos genes do que o cromossomo 22, esses espaços em branco permitem, por exemplo, esta é uma das possíveis explicações, a gente não tem esse processo fechado ainda, mas uma das possíveis explicações para o cromossomo 21 é conseguir fazer esse processo de trissomia, aceitar mais um cromossomo ali no processo. Bom, professor Júlio, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Eu que sou pai, eu que sou mãe de um síndrome de Down, o que isso tem a ver com a minha dinâmica? Se nós temos 22 mil genes na codificação de 46 cromossomos, se eu tenho 47, eu não tenho mais 22 mil, eu tenho genes a mais. Esses genes a mais, eles podem fazer com que você amplie algumas condições e diminua outras. Por exemplo, hoje, o nosso foco, o que eu quero falar com você, eu acho que tudo é muito importante, né? Eu vou gravar uma série de vídeos aqui falando sobre educação emocional, falando sobre cuidados especiais, mas eu quero começar por aquilo que eu acho básico no cuidado com o síndrome de Down, que é o seu processo de alimentação. Então você vai dizer assim, professor Júlio, mas por que interessa tanto você começar pela alimentação? E eu explico para você. Por dois motivos. Primeiro, lembra que eu falei para você que existem características ampliadas e características diminuídas. Uma dessas características ampliadas é em relação ao ciclo de glicose. Então, você vai ver que é muito comum no síndrome de Down você ter acúmulo de gordura, a gente ter problema com glicemia alta, a gente ter retinopatia por causa de glicemia alta, né? Problema com os olhos e outras características que nos interessam também, como uma coisa que nós chamamos de hipotonia. Professor Júlio, o que é a hipotonia? Hipo vem de menos, vem de 100, e tonos vem de movimento. Então, o síndrome de Down tem a hipotonia do seu intestino. Então, o seu processo digestivo é mais lento. Por isso, a alimentação que você traz para o síndrome de Down precisa ser pensada com muito carinho. Segundo, e aonde eu mais quero trabalhar com você nesse momento, o corpo humano ele tem 22 mil genes. Cada célula nossa tem 22 mil genes. Então, quando você pensa num pé de arroz, por exemplo, que tem 46 mil genes, ou numa lesma que tem 56 mil genes, você vai observar que a quantidade de genes que nós temos, comparado com a natureza, é pequena. Pode parecer que 22 mil genes é muita coisa, mas é pequeno comparado com a natureza. Como é que o ser humano consegue evoluir, como é que o ser humano consegue desenvolver coisas tão complexas, tendo uma carga genética tão pequena? O que o projeto Genoma revelou e que depois o projeto Microbioma consolidou? Que os bichinhos que vivem no nosso intestino, a quantidade de micro-organismos que nós temos no intestino, eles acabam fazendo a função de muitos genes corporais. Então, só para você ter uma ideia, o composto total do nosso corpo é de cerca de 30 trilhões de células e só no seu intestino você tem cerca de 135 trilhões de micro-organismos. A carga genética do seu intestino somada dá 4,4 milhões de genes. Quer dizer, nós fizemos aí uma parceria de sucesso muito importante. Por isto, o intestino me interessa tanto. Se você cuida do seu intestino, você também está indiretamente cuidando ou diretamente cuidando
do seu corpo. Só para vocês terem uma ideia, em torno de 50%, 60% das crianças com síndrome de Down têm alguma dificuldade intestinal, por alimentação ruim ou por probióticos inadequados lá no intestino dessa criança. Então, assim, o meu primeiro conselho como cientista, como terapeuta da área, é que você procure na sua cidade um nutricionista ou um nutrólogo especialista em modulação intestinal para fazer uma averiguação de como é que está a microbiota desta criança. Ao mesmo tempo que este indivíduo é especialista na microbiota, ele também vai indicar para você quais alimentos podem e quais alimentos não podem fazer parte da dieta de um síndrome de Down. Por exemplo, uma regra básica e uma regra bastante simples de seguir, na verdade. Todos os alimentos que são produzidos abaixo da linha da terra, então a batata, a cenoura, a beterraba, eles vão ter uma condição de digestibilidade muito mais difícil no síndrome de Down do que numa pessoa que não tem Down. Então a gente costuma olhar com carinho, cuidar com carinho disso. Todos os alimentos que você tem, que são feitos em forma de suco, não são interessantes. Por que não? Porque o suco de fruta, de uma forma geral, ele contém uma carga glicêmica de frutose que o nosso corpo não processa. Aí você vai dizer, calma aí, professor Júlio, você está ficando doido, né? Todo mundo gosta de comer frutas. Pois é, Deus fez o veneno e o remédio tudo junto. Nós é que separamos as coisas. Lá na fruta você tem fibras, você tem probióticos, você tem bactérias ali que vivem dessas fibras e você tem a frutose. O processo de digestibilidade com fibras e sem fibras é muito diferente. Então, se já para uma pessoa que não tem síndrome de Down, a frutose não é uma coisa legal, para quem tem, se tornou ainda mais complicado. Por isso, eu particularmente tiro tudo que você tem de suco natural da alimentação do síndrome de Down. Professor, o que você faz então? Dá a fruta. A fruta é boa, o suco da fruta não é legal. Se você entrar em qualquer site de qualquer nutricionista, de qualquer nutrólogo respeitado no mercado, você vai ver que os caras não indicam usar o suco de jeito nenhum, tá bom? Então, para que esse vídeo também não se torne enfadonho, não se torne comprido demais, está aqui uma dica importante, né, em relação à alimentação e este cuidado que nós devemos ter com o intestino de uma criança síndrome de Down e do adulto também, né? Que não difere muito ali em termos de alimentação e de cuidado de microbiota. Então, nos próximos vídeos, a gente vai falando sobre outras questões e quando resolvemos essas questões biológicas, aí então a gente vai para as questões cognitivas e questões emocionais, tá bom? Novamente, muito obrigado por participar desse projeto, é uma alegria, uma felicidade participar. Contem comigo para o que vocês precisarem e se vocês acharem interessante, este vídeo está sendo gravado no meu canal, aqui no Ciência da Emoção. Se você achar interessante, eu também tenho um outro canal chamado Ciência do Aprender, tá bom? Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.